Eu estou tratando de uma série de mensagens muito especial e que tem falado ao meu coração. Como eu disse, eu tenho dito, que para mim a série mais importante que eu já ministrei nessa comunidade é esta série sobre as bem-aventuranças. Porque esta série fala sobre felicidade na perspectiva de Deus, na ótica de Jesus. Você quer ser feliz? Você está buscando felicidade? O que é que Jesus fala? O que é que ele falava? O que é que ele pensava a respeito deste tema? Sobre felicidade. Então tem mexido, vou dizer para vocês que enquanto eu vou preparando estas mensagens, são 8 bem-aventuranças. Hoje nós vamos estudar mais uma bem-aventurança, mas cada vez que eu vou estudando, aquilo vai mexendo comigo. É impressionante. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que, gente? É a palavra de Deus. A gente precisa conhecer a Bíblia. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela que vai direcionar os seus passos. Eu quero dar continuidade então nesse tema tão importante para a nossa vida. Você está com a sua Bíblia aí fácil? Abra comigo o Evangelho de Mateus, por favor. Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Abra comigo. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Você que está na sua casa, abra também o texto, separe as suas anotações. Se você tem esse costume de anotar, é tão importante isso. Como eu ouvi certa vez, a melhor memória está na ponta de um lápis. Não é? Vamos lá, gente. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Que o Senhor te abençoe nesta noite, diante desta meditação. Amém? Então, gente, como eu disse a vocês, nós estamos estudando o que é ser feliz aos olhos de Deus. Isso é totalmente diferente do que a sociedade ensina sobre felicidade. Você pode ser feliz aos olhos da sociedade, mas não ser feliz aos olhos de Deus. E o contrário também é verdadeiro. E no Sermão da Montanha, Jesus repete 8 vezes a palavra bem-aventurados, que significa um estado de felicidade. E hoje nós vamos estudar aqui o versículo 8. É o versículo 8 que trata da 6ª bem-aventurança. Nós já falamos sobre 5 bem-aventuranças. Agora à noite é a 6ª, que está no versículo 8, que eu gostaria que você lesse comigo, porque é esse versículo que nós vamos destacar para a meditação. Vamos lá juntos? Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão
a Deus. Mais uma vez, bem forte, igreja. Você pode me ajudar? Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Algumas traduções, de repente, há uma outra tradução que diz os limpos de coração. Tem alguma versão aqui que diz, olha lá. Então, gente, fique tranquilo que no grego tem o mesmo sentido. E eu digo no grego porque o Novo Testamento foi escrito no grego. O Velho, no hebraico. E no Novo, no grego. É o mesmo sentido. Os puros ou limpos de coração. Agora, gente, quando Jesus pregou sobre as bem-aventuranças, ele estava falando dele também. Ele não estava sendo hipócrita, mandando nós sermos algo que ele não era. Do tipo, olha, sejam vocês misericordiosos, eu não. Sejam vocês pobres em espírito, mas eu não preciso. Era assim o ensinamento de Jesus? Ele falava aquilo que ele era, o que ele praticava. Quando ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito, é porque ele era pobre em espírito. E nós já vimos sobre esse tema. Depois você veja lá no nosso portal Comuna, no YouTube, veja a ministração. Quando ele diz, bem-aventurados os que choram, é porque ele também chorava. Bem-aventurados os mansos, é porque ele era manso. Inclusive ele disse isso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E agora ele nos ensina, bem-aventurados os puros de coração. Os puros de coração. Gente, esse é um texto difícil de ser pregado. É um texto difícil da gente ouvir e por vezes até mesmo compreender. Parece que a proposta de Jesus, ela é bonita, ela é encantadora, ela é romântica, é muito bacana, mas a gente diz assim, é tudo legal, mas é impossível de ser praticada. Será que realmente é impossível de a gente praticar essas verdades ensinadas por Jesus? Será? Porque por vezes a gente tem essa sensação. Quando a gente chega aqui num ambiente como esse e ouve essas verdades, a gente fica encantado. Olha que palavras lindas de Jesus. Olha o que é que ele dizia. Que palavras encantadoras. Mas quando a gente sai desse ambiente, e aí nós vamos nos deparar com a realidade da vida, a gente diz assim, puxa, que difícil esse negócio, acho que o negócio não é para mim não. Mas eu queria pensar com vocês algumas coisas em relação a este texto. Alguns aspectos importantes para a nossa reflexão neste versículo 8. Cada ministração nós estamos destacando apenas um versículo. Estamos aprofundando em cima de uma bem-aventurança. E eu queria meditar com vocês. Hoje pela manhã falei sobre os misericordiosos. E agora à noite, dando continuidade a este tema, vamos falar sobre os puros de coração. Quero mostrar para vocês 3 aspectos importantes deste versículo 8. Primeiro aspecto, o que é ser puro? O que é ser puro? Veja que, de novo, Jesus faz um contraponto com a tradição judaica. Porque, meus amigos, pureza para os judeus era algo absolutamente exterior. Certa ocasião, por exemplo, Jesus foi questionado do porquê os seus discípulos eles não lavavam as mãos antes de comer, conforme as leis rituais diziam. E ele foi questionado, e eles queriam, claro, ter algo para poder condenar os discípulos, mas Jesus conhece o coração do homem. Jesus conhecia o coração daqueles homens e a intenção má do coração deles. Jesus sabia. Certamente, meus irmãos, os discípulos sabiam que a limpeza do corpo é importante. A limpeza do corpo é importante ou não, queridos? Sim, inclusive é muito bom tomar banho. Tem gente que às vezes briga com isso. Resiste ao banho, à higiene pessoal. Claro, isso é importante. Mas aqui a questão era outra, que Jesus estava pensando e abordando. Ele queria ensinar os discípulos que a pureza era mais
importante, a pureza mais importante era do coração. E não estética. Não. Jesus estava dizendo aqui em outras palavras, o que adianta uma pessoa estar limpa pelo lado de fora e estar completamente suja aos olhos de Deus pelo lado de dentro? O que adianta? Ou seja, é o ditado, né? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Gente, Deus espera de nós um coração limpo, sem impurezas. Naquela época, assim como nos dias de hoje, meus irmãos, as pessoas valorizavam mais o estético, o aparente. E todos nós gostamos de ver o bonito. Não te agrada ver o bonito? Claro. O limpo, o cheiroso, o arrumado. Eu tenho certeza que você não gostaria de entrar aqui neste prédio e ver o banco, as cadeiras aqui rasgadas, sujas, cheio de Covid. Um cheiro ruim, você gostaria? Claro que não, nenhum de nós. Nenhum de nós. Então, essa não é a questão, isso não é ruim, mas o fundamental que Jesus estava mostrando era a pureza do coração. É a pureza do coração, gente. É isso que Jesus estava ensinando, pois o coração significa a nossa vida. O coração é a vida de uma pessoa. Jesus está dizendo o seguinte: feliz é aquele que tem um coração puro aos olhos de Deus. Este é feliz. Porque não adianta nada, meus irmãos, uma pessoa estar bem por fora se o coração está podre. Está sujo pelo pecado. Não adianta. Ah, meus irmãos, nós precisamos entender que pecar é transgredir. Pecar é errar o alvo, é desobedecer à vontade de Deus para nós. O pecado, meus irmãos, produz em nós uma espécie de máscara que esconde o que realmente estamos sentindo ou fazendo, ou até mesmo quem realmente nós somos. O pecado diminui a gente. O pecado mata. O pecado tem um salário. O salário do pecado é a morte. Então, gente, nós tentamos mostrar exteriormente algo totalmente diferente daquilo que está dentro de nós, do nosso interior. E essas máscaras, veja, e essas máscaras que elas são colocadas na nossa vida como um ator grego colocava na apresentação de peças de teatro, por exemplo, na cidade de Atenas. Daí vem a palavra personalidade. Qual é a palavra? Personalidade. E essa palavra é formada a partir da ideia grega, da persona. A persona eram máscaras que o ator ele colocava para representar. Então, por exemplo, se ele iria representar a tristeza, ele colocava a persona da tristeza. Se ele ia representar a alegria, ele ia colocar a persona da alegria. Gente, o pecado faz isso. O pecado produz em nós máscaras. E por muitas e muitas vezes nós estamos caminhando, estamos andando, trabalhando e vivendo mascarados, como se escondendo de Deus e das pessoas, como se isso fosse possível. E os fariseus e doutores da lei naquela época, que tanto se preocupavam com a pureza estética e do corpo, agora ouvem um sermão de Jesus extremamente duro, difícil. Por isso que lá em Mateus, no capítulo 23, versículo 25 em diante, Jesus diz aos fariseus e religiosos daquela época, olha o que é que Jesus diz, gente. Ai de vocês, diz Jesus, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça.
Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos aos homens, ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Palavras de Jesus, que discurso, hein? Que discurso duro. Mas é interessante porque Jesus nunca se omitiu de denunciar o pecado. Nunca, meus irmãos. E a hipocrisia é pecado. É pecado. Hipocrisia é querer mostrar aos outros, ou a nós mesmos, algo que na verdade nós não somos. E quem pode enganar a Deus, hein? Existe alguém que consegue enganar a Deus? Hein? Você acha que alguém pode enganar a Deus? Ele conhece tudo e todos. Ele conhece as suas palavras antes de serem ditas. Ele conhece os seus pensamentos antes de serem pensados. Ele conhece a sua intimidade. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ah, meus irmãos, Deus conhece os detalhes da sua vida. Deus sabe o que você está pensando neste momento. Ele conhece todas as coisas. Deus conhece os becos e as vielas mais ocultas da nossa vida. Ele sonda e Ele conhece o nosso coração. Amém? Ele sabe todas as coisas. Ele conhece a intenção do nosso coração. E sabe, meus irmãos, Ele está dizendo o seguinte nessa noite para mim e para você. Palavras do Senhor para mim e para você. Ele está dizendo, eu quero que você rasgue todas as máscaras que você tem para mostrar aos outros. Rasgue isso, as máscaras da bondade, as máscaras da justiça, da santidade que realmente você não tem vivido. Que difícil isso. Que difícil. Ser puro de coração é viver sem máscaras. Você pode repetir isso comigo? Ser puro de coração é viver sem máscaras, é estar limpo do pecado dentro de nós. Essa bem-aventurança é difícil, gente. Mexe com a gente. Mas eu tenho certeza que Deus vai realizar um milagre poderoso na minha vida e na sua vida nesta noite para a glória de Deus. Você crê assim ou não? Segundo aspecto dessa mensagem. Segundo aspecto. Anote aí. Como ser puro? Como ser puro, gente? Para sermos felizes, precisamos ser puros. Disse Jesus. Mas como é que nós podemos nos tornar uma pessoa pura? É possível, gente, ter um coração puro? É possível. Alguém já disse, certa vez, que uma pessoa limpa não é aquela que não se suja, mas é aquela que sempre se lava. Esse é o limpo. Aí você pergunta, então, mas como fazer isso? Duas coisas. Como fazer? Primeiro, confesse o pecado. Primeiro, confessar pecado. Confesse. Confesse o pecado. Quando a gente olha para a vida de Davi, lá no Velho Testamento, para o rei Davi, nós podemos pensar, como é que ele, este homem, foi chamado de um homem segundo o coração de Deus? Como? Como? Veja, você olha para a vida de Davi, você vê, ele errou tanto, ele cometeu um adultério, ele foi cúmplice no homicídio de um amigo, ele enganou, ele mentiu, ele tinha a sua vida em desordem, a sua família em desordem. A vida de Davi estava uma bagunça. Como é que um homem desse é chamado do homem segundo o coração de Deus? O que é que havia em Davi de tão especial a ponto de ser chamado de homem segundo o coração de Deus? E tem uma resposta. Davi era um homem de coração quebrantado. Essa era a diferença, irmãos. Essa era a diferença. Ele errava? Sim. Ele errou? Sim. Fracassou, pecou contra Deus. Mas
Davi errava, mas ele se humilhava e ele confessava o seu pecado. E aí você vê os salmos. Você vê os salmos de Davi, estão cheios de suas confissões. Você vê os salmos de Davi, cheios das suas agonias, angústias, tristezas. E no Salmo 51 e o Salmo 32, depois você leia na sua casa, anote apenas. Salmo 51 e Salmo 32, Davi ali ele faz declarações profundas depois dos seus pecados, quando o profeta Natã chegou na sua vida. E que Deus levante Natãs na nossa vida. Só ouvi uns 3 amém aí. Que Deus levante. Porque a imagem desse profeta aqui que confrontou Davi ali no seu erro é a imagem do Espírito Santo de Deus hoje que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que nos mostra o quanto nós estamos errados. Meus irmãos, você sabe que às vezes nós vamos à igreja, a gente vem a cada domingo e nós não mudamos de vida. Nós não abandonamos o pecado, aquele pecado de estimação. Ah, mas vou acabar com esse pecado, é tão bom. Esse não, vai Deus. Só esse. Isso é gostoso. Pois é. E aí Deus usa uma pessoa, como usou a vida de Natã para Davi, e essa pessoa com muito amor, com muito cuidado, com muita coragem, com muito compromisso com Deus, essa pessoa chega diante de nós, chega diante de você e diz assim: escuta, você está entrando por um caminho perigoso de destruição. Que Deus levante Natãs. Homens e mulheres usados por Deus para falar conosco, para que a gente não se perca na nossa caminhada. Amém, queridos? Ah, meus irmãos. E aí, quando Davi ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele disse: Senhor, eu pequei contra ti somente. Os meus olhos, os meus ossos estão como que esmagados na tua presença. Ah, Senhor, eu estou triste e a minha alma geme dia e noite, noite e dia. É o que Davi declara diante do seu pecado. E eu fiquei pensando, você já percebeu que quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a Deus, meus irmãos, nós perdemos a alegria de viver? Você já percebeu isso? Muitas vezes a tristeza tem origem no pecado. Sim, claro que não vou generalizar, óbvio. Nem toda tristeza tem origem no pecado, óbvio. Mas muitas vezes tem, como no caso de Davi. Mas esse papo de pecado, gente, não é mais tratado hoje em dia, né, não? Esse negócio, esse assunto não é bem-vindo em muitas igrejas. Hoje em dia as pessoas querem ouvir sobre prosperidade. O negócio é ganhar dinheiro. O negócio é ser rico. O negócio é fazer viagem para o exterior todos os anos. Quando é que Deus vai me dar uma nova viagem? O negócio é ser curado. E aí tem gente correndo para cima e para baixo atrás de curandeiro, de milagreiro. O maior milagre que eu e você precisamos receber é a transformação do coração. Porque você pode ser curado do seu corpo e ir para o inferno, como diz meu pai, com tripa e tudo. O que adianta a gente ser curado aqui no corpo, nessa terra, e ir para o inferno com tripa e tudo? O maior milagre que o ser humano deve receber é o milagre da transformação do coração. E nessa noite, Deus quer tirar este coração de pedra e dar a você um coração novo, regenerado, um coração de carne. Glória a Deus. Mas esse assunto não é bem-vindo, não. As pessoas querem bênção, vitória. Elas não querem ouvir sobre o pecado que destrói. O pecado que arrebenta com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso futuro. E adoece a gente. Adoece a nossa alma.
Meus irmãos, o pecado traz desgraça. O pecado traz a culpa, a condenação. Falar sobre isso, gente, é muito duro. E ninguém gosta de ouvir. Ninguém quer saber desse assunto, mas é a Bíblia. Ué, é a Bíblia. E a gente tem que ouvir. Fala conosco, Senhor. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Senhor está falando nessa noite. Em nome de Jesus. E a pregação que nós somos pecadores e precisamos ser limpos por Deus, não pode parar, gente. Não pode cessar. Tem que continuar. Porque como é difícil a gente admitir a sujeira, como é difícil a gente admitir o pecado. Sabe qual é o problema, gente? Sabe qual é o grande problema? É que ninguém vê o pecado que está no nosso coração. Ninguém vê. O pastor não vê. Tua família não sabe. Os teus filhos não sabem. Teu patrão não sabe. Ninguém sabe, ninguém vê. Mas tem alguém que vê. O Senhor vê todas as coisas. Ele vê o teu pecado e sobre ele trará juízo, se você não se arrepender em tempo oportuno. Ah, meus irmãos, que o Senhor nos ajude. Ser puro de coração é confessar a Deus o seu pecado. Você quer ser puro de coração? Confesse a Deus o seu pecado. Confesse a Ele. E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus por isso. Abandone o perverso seu caminho. Volte-se para Deus, porque Ele perdoará de bom grado. Deus quer perdoar você. Ele tem um prazer nisso. Ele não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Foi por isso que Ele pagou um preço alto. Preço de sangue, da própria vida. Jesus derramou o seu sangue naquela cruz para nos limpar de todo o pecado e nos dar um coração novo, um coração puro. Louvado seja o nome dEle. Sabe, nós precisamos nessa noite, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos aprender a dizer: Pai, eu pequei contra Ti. Eu pequei. Eu não fiz o que o Senhor gostaria que eu fizesse. Eu menti. Eu desobedeci. Eu errei o alvo. Pai, eu tentei esconder o meu pecado. Gente querida, só tem um jeito de ter um coração puro. Nós precisamos confessar o nosso pecado. Esse é o caminho. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. É andarmos na luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então esse é o primeiro aspecto. Confesse o pecado. O segundo aspecto é se arrependa. Se arrependa. Jesus disse que é feliz quem tem um coração puro. Por isso que a primeira coisa, meus irmãos, que a gente tem que fazer é dizer para Deus nessa noite: Pai, eu pequei. Eu pequei. Mas infelizmente, sabe o que acontece? Muitas vezes nós justificamos os nossos erros. Nós justificamos. Você já percebeu isso? Aí você pergunta: mas por que isso? Por quê? Tem uma explicação, claro. Porque há uma coisa no nosso coração chamada orgulho. Guarda essa palavra. Há uma coisa no nosso coração chamada orgulho que nos impede de confessar o nosso pecado. E só o arrependimento vence o orgulho. Só, queridos. Gente, o orgulho é o pai de todos os pecados. Por isso que Deus, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Mas aos humildes, Ele concede a sua graça, o seu favor e a sua bênção. Mas Ele resiste ao coração soberbo. É o orgulho que está na base, que sustenta, que mantém todos os outros pecados vivos dentro da gente. É o orgulho, gente. É o orgulho que não deixa que nós vejamos a nós mesmos de uma maneira honesta. Queridos, nós achamos por tantas vezes que nós somos pessoas perfeitas. Você já viu aquela conversa? A gente fala assim: mas eu sou uma pessoa boa. Eu não faço nada de mal, eu não minto, eu não roubo, eu não mato. Eu não xingo o vizinho.
Eu não chuto cachorro dentro de casa. Eu sou até que legalzinho com a minha mulher. Eu sou uma pessoa boa. Parece que isso pega a gente. Nós achamos que somos pessoas perfeitas, que não pecam, que não têm fraquezas. E aí sabe o que acontece? Nós criamos uma visão completamente errada do que é a igreja. Sim, porque nós achamos que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas. De pessoas que não pecam, de pessoas que não têm fraquezas. Quantos e quantos entraram na igreja e se decepcionaram com os irmãos, hein? Quando viram pecados, fraquezas alheias. Quantos? Sabe, mas esse conceito do que é a igreja está exatamente na base de toda a vivência do orgulho e do orgulho da própria igreja, porque a igreja tem por ministério a restauração. Esse é o ministério da igreja. Nós todos aqui nessa noite estamos sendo aperfeiçoados. Aleluia por isso. Nós ainda não chegamos no alvo. Nós somos sim limitados. Nós somos sim fracos, pecadores e carentes da glória de Deus. Todos nós sem exceção. Nós estamos em obras. Por isso que eu já falei, brincando aqui algumas vezes com vocês, que a gente precisa andar com uma camiseta aqui, todos nós. Estamos em obras. Desculpem os transtornos, estamos em obras. Porque todos nós estamos em obras. Quem de nós aqui já alcançou a estatura de varão perfeito? Quem é que pode aqui realmente, honestamente, se levantar, bater no peito e dizer assim: eu sou uma pessoa boa e sem erros? Se alguém ousar a fazer isso, já está pecando. Já está pecando. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. É o que a Bíblia diz. Então, gente, quantos... É simples você avaliar. É simples. Quantos pensamentos passam pela sua cabeça e que trazem vergonha para você? Você já pensou nisso? Pensamentos. Ah, gente, quantas coisas que nós fazemos que ferem o coração de Deus. Meus irmãos, mas a boa notícia é: Deus quer purificar você nessa noite. Deus quer nos purificar. Integridade, meus irmãos, não é o fato de você não pecar. Não, integridade é ter um coração sincero e verdadeiro na presença de Deus, que é o coração que Davi tinha. O coração quebrantado é o coração sincero, verdadeiro, humilde na presença de Deus. Talvez você diga: mas Ronaldo, mas Deus já não sabe tudo? Deus já não conhece tudo? Deus já não sabe, não conhece os meus pensamentos? Ah, Ronaldo, Ele não conhece os detalhes da minha vida? Ele já não sabe das minhas palavras antes de serem ditas e dos meus pensamentos antes de serem pensados? Ele já não conhece os detalhes das minhas ações? Ele já não conhece as intenções do meu coração? Então, Ronaldo, por que eu preciso confessar? Se Ele já sabe tudo? Meu irmão, minha irmã, porque a confissão é sinal de arrependimento e vitória sobre o orgulho que domina o coração humano. Por isso que é importante confessar, e quando nós confessamos, a nossa alma, gente, se quebranta, e então surge o arrependimento. Aleluia! Veja que não é por causa de Deus que nós confessamos, não, é por causa de nós, para sermos limpos. A Bíblia diz que qualquer pessoa que se reconhece pecador, qualquer pessoa que se reconhece pecador e se arrepende e confessa o seu pecado, esta pessoa pode ser purificada na presença de Deus. E felizes aqueles que têm o coração puro. Amém? E o terceiro aspecto que eu quero deixar o seu coração nesta noite. Qual a bênção para os puros de coração? Veja, eu já tenho falado aqui em algumas oportunidades nessa série, que para cada bem-aventurança existe uma qualidade e uma bênção. Uma o quê? Qualidade e uma bênção. Nesta bem-aventurança, qual é a qualidade? A pureza de coração.
E qual é a bênção? Eles verão a Deus. Pode observar depois, leia com atenção, você vai ver que cada bem-aventurança há uma qualidade e logo em seguida uma bênção. E você sabe que eu creio que o maior sonho que a gente tem, o maior sonho de uma pessoa lúcida é ver a Deus. Quem é que não quer ver a Deus, hein? Fala aí. Hã? Mas ver a Deus no texto aqui é vê-lo de duas maneiras. Anote. Primeiro, é compreender quem Deus é. Quem é esse Deus? Nós desejamos experimentá-lo, percebê-lo, conhecer os seus atributos, conhecer a sua vontade. Sim, mas não é a igreja, gente, não é a igreja que revela a Deus. Não, não é a igreja, mas é Ele mesmo, pela sua palavra, que se revela a nós. É o Senhor que se revela a mim e se revela a você através da palavra. Então, se você quer conhecer esse Deus, você precisa ter um coração puro, um coração sensível, humilde e quebrantado. E aqueles que têm um coração puro verão a Deus, como disse Jesus. E como conhecedor do Velho Testamento, Jesus aqui, ele está se referindo ao Salmo 24. Essa bem-aventurança está ligada ao Salmo 24, porque Jesus era conhecedor do Velho Testamento. Salmo 24, versículo 3 ao 5, que diz o salmista: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Então, ver a Deus no texto é vê-lo de duas maneiras. Primeiro, é compreender quem Deus é. E segundo, é um dia ver a Deus face a face. É ver a Deus face a face. Jesus disse que aqueles que têm um coração puro, um dia verão Deus face a face, gente. Um dia nós veremos Deus face a face. Isso é maravilhoso. Quanta expectativa, gente. Quanta maravilha. Quanta beleza experimentaremos nesse dia. E a Bíblia diz que nenhum mortal jamais viu a Deus. Ninguém conseguiu ver a Deus. Quem se aproximou um pouquinho mais ainda, que viu um pouco, foi Moisés, que viu apenas um relance da glória de Deus. E a Bíblia diz que o seu rosto ficou brilhando como um sol. Que figura linda. Mas a Bíblia diz que um dia eu e você, todos nós veremos a Deus. Glória a Deus por isso. E aí no salmo aqui, citado por Jesus, neste Salmo 24, é como se o autor, ele perguntasse para todos: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? E ele mesmo responde. O salmista mesmo responde: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Mãos limpas, coração puro. Então feliz, amados, queridos, feliz é o homem que tem o coração puro, pois ele verá a Deus. Pois ele verá a Deus. Agora, deixa eu caminhar aqui para a gente finalizar e participarmos nessa noite da ceia do Senhor. Você está sendo abençoado? Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa importante. Nós temos clamado por um avivamento. Inclusive, no final de 2019, eu lembro que eu fiz uma série sobre avivamento nessa igreja. Nós falamos sobre esse tema, que é tão especial. E nós queremos um avivamento. Você deseja um avivamento no nosso país? Não é? A gente deseja. Mas você sabe o que é avivamento? Você sabe o que é? Avivamento é um mover de Deus que traz quebrantamento, gente. É um mover de Deus que toca o coração das pessoas. É um mover de Deus que transforma vidas e as faz amar mais a oração e ter mais sede da palavra.
Ah, meus irmãos, isso é avivamento. Isso é avivamento. Imagine quando o avivamento chegar à nossa nação. Você imagina? O que vai acontecer? As famílias estarão juntas de novo ao redor da mesa, quebrantadas na presença do Senhor. Não haverá mais necessitados entre nós, porque a igreja vai se levantar para acolher os pobres, as viúvas, os necessitados. Não é verdade, queridos? O evangelho será anunciado em todos os lugares e as pessoas verão a glória de Deus. Aleluia por isso. E então, queridos, nós vamos ter um grande avivamento neste país. É aquilo que diz Isaías 11:9. Toda a terra será cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, a sua vida será cheia da glória do Senhor. A sua casa, a sua família. Você será cheio da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa glória vai inundar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Você deseja um avivamento mesmo? Você quer isso? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa noite é se ajoelhar e clamar a Deus e dizer: Pai, me purifica, purifica-me do meu pecado. Senão não tem, gente, não tem avivamento. Não vai acontecer um mover de Deus na igreja enquanto cada um de nós não estiver quebrantado buscando ser puro de coração. Esquece, isso não vai acontecer. Ah, meus irmãos, enquanto a gente não disser para Deus: Pai, aqui está a sujeira da minha casa, aqui está a sujeira da minha boca, aqui está a sujeira da minha mente, aqui está a sujeira do meu coração. Enquanto a gente não disser isso, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Só virá mesmo o avivamento que nós desejamos quando nós entendermos que Deus está chamando uma igreja para ser pura de coração, para ser quebrantada, para ser íntegra. E aí sim vai acontecer, porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não tem jeito. Os limpos de coração, disse Jesus, eles verão a Deus. E que Deus traga um avivamento para a nossa nação. Essa tem sido a minha oração, eu tenho certeza que é a sua oração, que Deus traga um avivamento para a sua casa, a começar da sua vida. Em nome de Jesus. Enquanto os músicos sobem aqui, eu quero finalizar essa mensagem e dizer a vocês que o que Deus está nos ensinando hoje, neste momento, nessa noite, é que para sermos felizes, é preciso confessar os nossos pecados e deixar a glória dele invadir a nossa vida. É isso que nós precisamos, queridos, é isso. Clame a Deus nessa noite, peça perdão pelos seus pecados, confesse diante do Senhor. Talvez tenha tanta coisa dando errado na sua vida. Às vezes você está com uma vida ruim, as coisas não vão bem, não avançam. Tanta coisa dando errado e você não sabe o que é. E aí você acha, sabe o quê? Você acha que é olho gordo. Você acha que é inveja. Você acha que é praga que jogaram contra você. Você acha que é maldição. Você acha que é tudo. Menos uma coisa: o pecado que está na sua vida que você não se arrependeu. Você quer que a sua vida flua? Você quer ser livre? Você quer prosperar nessa vida e ser feliz aos olhos de Deus? Aos olhos do mundo, ser feliz é assim: continua do jeito que você está. Tá bom assim, vai embora. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai embora. Isso é ser feliz aos olhos do mundo. Não esquenta a cabeça não, seja guiado pelo seu coração. Vai embora. O que é que o teu coração diz? Então, seja guiado pelo coração. Você vai ter coragem mesmo de ser guiado pelo seu coração? Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Coração enganoso. Nós precisamos ser guiados por aquilo que a Bíblia diz, por aquilo que a palavra do Senhor ensina. E aí sim você vai ser feliz aos olhos de Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Tem coisa errada na sua vida? Hein? As coisas não estão indo bem na sua casa? Sabe por quê? Porque muitas vezes tem pecado escondido.
pecado enterrado no fundo da tua alma. Mas essa noite, a boa notícia é, o Senhor quer te purificar. Eu não tenho dúvida disso. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Coloque as mãos no seu coração e diga: o sangue de Jesus, mais alto, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Antes de nós cantarmos, eu quero convidar você a ficar em pé, porque eu quero orar em cima desse tema. Antes da gente cantar aqui, coloque as mãos sobre o teu coração. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida? Como está o seu coração? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já nasceu de novo? Como está a sua vida? Com os teus olhos fechados, eu quero orar por você aqui nesta noite. Senhor, eu quero me juntar aos meus irmãos nesta noite e dizer ao Senhor que nós somos pecadores. Pai, nós reconhecemos as nossas fraquezas. Ó Senhor, obrigado por esta noite. O Senhor enviar a Tua palavra que nos dá sempre a segunda chance. Porque o Evangelho é uma mensagem de boas novas, de boas notícias. Obrigado porque, Senhor, nesta noite nós ouvimos uma palavra dura. Mas como diz o profeta, depois é como mel na nossa boca. E eu te suplico nesta hora, Senhor, derrama o sangue do Calvário sobre a vida de cada um de nós. Que ninguém saia deste lugar com um sentimento de culpa, mas que nos sintamos perdoados pelo Senhor, amados por Ti. Que o Senhor esteja vendo o quebrantamento no meio do Teu povo aqui hoje. Que a gente esteja, Pai, realmente confessando ao Senhor os nossos pecados e as nossas misérias, as nossas fragilidades. Pai, agora passa com Teu sangue, lavando a nossa boca, lavando a nossa mente, lavando as nossas mãos, o nosso corpo, o nosso interior, as nossas motivações e intenções. Pai, em nome de Jesus, lava-nos no Teu sangue, tira da nossa vida qualquer coisa que esteja enterrada e escondida. Tira, Senhor, põe para fora, revela, traz para fora e haja com graça sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, os nossos filhos, nossa família, em nome de Jesus. Ó Pai, o Senhor quer hoje um povo santo, um povo que Te adora na beleza da Tua santidade, mas que seja um povo diante do Senhor quebrantado. Nós queremos ser este povo diante do Senhor, povo quebrantado e humilde. Continua, Senhor, quebrando o nosso coração, porque nós queremos Te ver, Senhor. Nós queremos Te ver. E amanhã, no futuro próximo, quando nós adentrarmos nas regiões celestiais, nós veremos o Senhor face a face, porque nós sabemos que só os puros de coração verão o Senhor. Eu oro e eu Te agradeço, porque eu sei que o Senhor nos ouve. Amém, e amém, e amém.